vou dizer bom dia, né? Porque agora aqui é domingo de manhã, dia 23 de fevereiro. Mas, boa tarde a quem estiver ouvindo ou assistindo pela tarde. E boa noite a quem estiver assistindo pela noite, né? Mas eu estou gravando antes do meio-dia. E estamos tendo aqui o privilégio de estudar a última lição do primeiro trimestre de 2013. Então é a lição 13, o custo do discipulado. E é uma lição importante, né? Aliás, já vou fazer uma pequena propaganda para a próxima série de lições, que é sobre a lei de Deus. Gente, não deixem de estudar essas lições. Aliás, estudem-nas com profundidade, com esmero. Vamos fazer então a nossa oração. Santíssimo Deus, que estás nos céus, nós estamos rapidamente nos aproximando do fim da história da humanidade. E nós, adventistas, temos uma grande incumbência ainda pela frente. Essa incumbência tem um custo alto, como teve no passado. Preparemo-nos para saber que há esse custo. Também preparemo-nos para saber que o Espírito de Deus está ao nosso lado. Podemos ter de pagar caro, até com a vida. Mas, se formos fiéis, nunca perderemos a vida eterna. Além disso, muitos irão conosco para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gente. Olha só. Essa história de matar as pessoas, essa é a normalidade aqui na Terra. Então o ladrão entra na casa, é surpreendido pelo dono da casa. É bem comum o ladrão matar o dono da casa, principalmente aqui no Brasil, onde as leis são mais favoráveis aos ladrões do que aos cidadãos de bem, os que pagam impostos, né? Isso é verdade, né? E, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Fidel Castro, para conseguir o que queria, ele é muito adorado por muitos, né? Mas, segundo consta, mandou matar mais de 17 mil pessoas. Hitler, só de judeus, ciganos e outros, matou mais de 6 milhões de pessoas. Gente, milhões de pessoas. Stalin, por exemplo, mandou matar mais de 25 milhões de pessoas. Mao Tse-tung, da China, mais de 70 milhões de pessoas. E assim vai. Se fizer pesquisa, você vai achar. Na Idade Média, foram mortos milhões de mártires. Hoje, tem muitos dizendo assim que foram bem poucos, né? Mas tem uma igreja inteira ali por dentro, ornamentada com ossos de caveiras. Ellen White fala em milhões de mártires que estão clamando por justiça. Mas a propaganda hoje diz, não, são bem poucas, são alguns milhares. E nem foi a igreja que matou, foram os governos. Claro, hoje a igreja tem que dizer isso, porque afinal de contas, está pedindo para que os protestantes retornem, né? Então, é o contrário que se prega por aí. A Idade Média foi terrível. Aliás, desde a família de Adão e Eva, né, Caim matou Abel, porque Abel queria prestar um culto conforme Deus pediu. E Caim queria fazer diferente. Já Caim perseguiu Abel, nem chegou bem a perseguir, né? Matou direto, logo, convidou, vamos pro campo e matou Abel. E isso sempre foi, e até o final da história vai ser assim, infelizmente. As pessoas matam, não só por questões religiosas. É diferente, pensa diferente do que o governo pensa, etc. Manda matar, pronto, resolvido. É assim que nós somos, seres humanos.
Gente, nós precisamos sair daqui. Isso aqui é um inferno. Você não pode pensar diferente, né? Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui entre nós. Na igreja, em muitos campos também é assim. Se você pensa diferente, tem ideias diferentes, você não é mais bem visto. Não chega a ser morto, né? Felizmente. Mas você não é bem visto. Não é. Isso é verdade. É bom para pensar nesse assunto aí. A propósito da lição. Então, calculando o custo, a mais alta prioridade. Olha só. É possível ter 2 esposas e amar as 2 esposas na mesma intensidade? É possível. É possível ter 3 esposas? Ou ter 700 como teve Salomão e amar as 700 na mesma intensidade? Existe aquela coisa de dizer assim, eu sou fiel a todas elas? Isso é completamente fora da realidade. Nem 2 esposas um homem pode amar. Ou o inverso, uma mulher não pode amar 2 maridos na mesma intensidade, um como o outro. Uma esposa será mais prioritária que a outra, por diversas razões. Eu tive apenas uma namorada. Não quer dizer que possa ter mais de uma, mas eu tive uma só. É a minha esposa atual. E a gente é fiel um para o outro. E como é bom. Isso é muito bom. Então, hoje, nos últimos tempos, há de haver perseguições. Muitas perseguições. Aliás, veladamente já existem situações que se criam que geram dificuldades para aqueles que querem ser fiéis a Deus. Vou dar um exemplo, o meu exemplo, um testemunhozinho aqui. Sou professor da universidade e não tenho doutorado. Queria ter. Porém, se eu fizer o doutorado, eu já vi logo. Isto será um grave problema para mim, no caso desta universidade. Outros têm doutorados em outras universidades, onde não tem esse problema, mas aqui tem. Aqui nós temos cursos de pós-graduação e curso de mestrado, como é uma universidade privada, sempre sextas-feiras à tarde, sexta-feira à noite, sábado de manhã e sábado à tarde. E esses cursos são ministrados por doutores, né? Os mestres dão dão aulas nesses cursos também, mas também dão na graduação, que é o meu caso. Então eu, quando muito, oriento alguma tese nos cursos de pós-graduação. Então, para não ter esse problema, eu fugi do doutorado. Então, eu poderia ter feito. É uma situação. Assim, na igreja, na classe da Escola Sabatina, eu creio que todos poderão dar exemplos de privações que tiveram que assumir por causa da situação de ser servo de Deus, não é? Então, isso já é uma perseguição hoje. Então nós temos que levar a nossa cruz, não é? O que quer dizer levar a nossa cruz? São pelo menos 3 coisas, não é? Primeiro, abandonar a nossa justiça, ou seja, assumir a justiça de Cristo. Servir a Cristo, pensar como Cristo pensava, seguir os princípios de Cristo, seguir a Bíblia, né? Adotar esses princípios. Não aquilo que nós pensamos, porque isso está errado. Nós pensamos de modo errado, nós nos enganamos, nossos princípios são falhos. Então temos que assumir os princípios de Cristo. Em segundo lugar, tomar a cruz e levar a cruz. O que quer dizer isso? Levar uma vida de obediência àqueles princípios que Cristo estabeleceu, como Cristo viveu, né? Isto é levar a nossa cruz. Por que isto é uma cruz? Porque aqui na terra isso significa uma quantidade bem grande de dizer não para isso, dizer não para aquele outro, né? De abrir mão de uma série de coisas que aqui são até, em princípio, vistos como mundo boas, né? Então é uma vida de privações, uma vida até contrária à nossa natureza humana, mas não contrária à natureza espiritual, né? E em terceiro lugar, o terceiro ponto, não menos importante que os outros, não é esse, é uma ordem só, viver para a salvação dos outros, né? Isso é tomar a cruz e seguir a Cristo, viver pregando para os outros, fazendo alguma coisa pelos outros, tendo um pequeno grupo, enfim, cada um tem as suas coisas, o seu dom.
empregue esse dom para salvar almas, para salvar pessoas, né? Isto é levar a cruz. Então é uma coisa muito óbvia, não é? Não é só aceitar Cristo passivamente. E isto requer uma vida disciplinada, uma vida organizada, não de improviso. Eu vou citar um caso real aqui que me deixou muito chateado. Eu escrevi até no comentário da lição, me deixou muito chateado. Todos os irmãos de uma igreja, de um grupo, se organizaram para uma vigília. Essa vigília seria uma mini vigília, de 2 horas, das 8 horas até as 10 da noite. E eu fui convidado para fazer parte dessa vigília. A uma certa altura faria uma oração. Eles já tinham estabelecido o motivo da oração, tudo, o momento certinho, o horário, tudo estava certinho, tudo organizado, extremamente bem organizado. Dava gosto de ver. Eu recebi o programa, né? Só de ver o programa assim, dá um prazer quando alguém organiza as coisas, quando tudo é organizado. E funcionou tudo muito bem durante a primeira meia hora. Quando chegou o pastor e o seu auxiliar, entraram os dois pela igreja, não queriam saber se tinha membro ali ou não, entraram, começaram a organizar suas coisas, o seu computador, o seu projetor de multimídia, etc., o seu som, e invadiram a igreja, literalmente invadiram. O pastor, ele pode, né? Interrompeu a programação, todas as pessoas que estavam ali presentes tiveram que assistir, eles montar seus equipamentos, porque chegaram atrasados, né? Não deviam mais nem ter vindo, tinham sua parte na programação, tinham sim, e ficaram 20 minutos querendo fazer aquilo funcionar, e não funcionava. Enfim, funcionou. Aí colocaram a música deles, que é uma música de bateria, uma barulheira forte, etc. Tá lá e tomaram conta. Ou seja, acabaram com a vigília, acabaram com aquela programação, acabaram com a ordem, com a disciplina. Isso me chateou muito, porque o líder, que devia ser exemplo de disciplina, exemplo de seguir regras, seguir planejamento, seguir a organização, foi exemplo do contrário, né? Foi exemplo do contrário. Me chateou demais. Relato aqui para que isso não aconteça mais. Líderes têm que ser, acima de tudo, exemplos do que é correto. Tem que ser exemplos. Eu tenho muito medo. Eu sou, como é que dizem, consagrado ancião. Agora, por acaso, não estou exercendo o ancianato. Eu tenho muito medo de que eu falhe, de que as pessoas estejam vendo em mim aquilo que nem eu vejo. As pessoas estejam vendo em mim falhas ou maus exemplos que eu não me dou conta. Eu tenho medo disso, né? De ser ingênuo nessas coisas. Vamos orar, né? Olha, para a disciplina, a gente pode olhar para os que participam nas Olimpíadas, né? Agora, bem quando estou gravando, tem aquelas Olimpíadas de Inverno lá na Rússia, né? Então, por exemplo, os maratonistas, eles correm 42 km, 195 metros, né? Correm. Eu não sou a favor dessas coisas, porque nós não devemos competir, né? Não devemos competir, não é por aí. O cristão deve se unir, não competir jamais, não deve lutar, não deve brigar um com o outro, não deve querer ser mais que o outro, não deve. Então nós temos que ter muito cuidado, muito embora exista competição entre nós, né? Inclusive na música, etc., tal, competições, isso está errado, isto vai ser cobrado, vai ter um preço também. Mas vamos usar o exemplo deles, né? Da dedicação, da abnegação deles. Então, um maratonista, desses que ganham, eles correm em torno de 160 quilômetros por semana em treinamento, né? Os meia-boca, os que correm, mas também nunca chegam na frente, eles chegam a correr 60, 70 quilômetros por semana. Já é bastante, né? Para se preparar. Isto é disciplina. Eles se alimentam corretamente, eles cuidam do seu corpo, eles têm saúde muito boa, etc. e tal, né? Eles cuidam dos seus ligamentos, etc. Tudo, do calçado, tudo é cuidado para que eles tenham boa saúde e possam vencer. Como é que muitas vezes nós fazemos as coisas de forma relaxada, né? Relaxada. Às vezes, para passar a lição da escola sabatina, o sujeito nem leu e vai lá na frente e vai pincelando algumas coisas. Eu já vi isso. Então isso tem custos, a vida cristã tem custos, né?
Por exemplo, nós adventistas do sétimo dia, nós temos, por sermos adventistas do sétimo dia, temos um custo já. Só pelo fato de sermos adventistas, pelo fato de sermos a igreja verdadeira, já temos um custo. Por exemplo, vamos resumir a nossa mensagem. Tipo assim, sigam-nos para que sofram e sofrerão, né? Porém depois terão a vida eterna. Quem é que gosta de uma mensagem assim? E esta é, em síntese, a nossa mensagem. Enquanto que pentecostais e outras igrejas por aí, as novas que estão surgindo por aí, dizem assim, sigam-nos e vocês vão enriquecer aqui e agora, né? Então, nós, para pregar a nossa mensagem, só com o poder do alto, poder do Espírito Santo, esse poder vai lá convencer as pessoas de que é muito mais inteligente sofrer aqui, mas ter a vida eterna, do que ter a riqueza da terra aqui e morrer para sempre. As pessoas, em geral, querem agora, tudo aqui agora, não interessa depois, né? Mas nós temos que ser inteligentes na nossa pregação e o Espírito Santo vai fazer com que as pessoas sejam inteligentes na decisão. Essa é a grande questão, né? Então nós temos custos de perseguição, teremos ainda perseguições, milhões morrerão ainda, diz a senhora White, né? Mas atenção, esta será a última perseguição. Depois desta é a segunda vinda. Nós somos a geração final, isto é o que interessa. E esta perseguição será curta, não será mais de 2.600 anos, será curta. Quanto tempo? Não diz, não tem profecia que diz, mas é curta, muito rápido. E já começam as pragas, que também serão curtos, no máximo, quem sabe, 1 ano. E já volta Jesus Cristo, então tudo agora aqui é muito rápido. Quando nós tivermos que abandonar nossas casas, nós abandonaremos as casas para ir para o céu. Os da Idade Média, quando abandonaram suas casas, perderam as casas, seus filhos perderam, etc. e tal, e as gerações futuras perderam. Agora não, agora nós saímos para ir para lá. Então, temos que ver as coisas pelo lado positivo também. É a última vez que haverá uma grande batalha de perseguição aqui na Terra. É o custo final, é a conta final, não é? É o final, uma melhor ressurreição, ou seja, quando os que falecerem, porque quem sabe, eu acredito que talvez nem venha a falecer, eu acredito assim, que se eu falecer não será por idade, sim por alguma doença, por acidente, ou qualquer outra coisa, é uma fatalidade, né? Que os sinais estão dizendo, estamos no fim, a sociedade humana está se deteriorando, nós precisamos fazer alguma coisa. E quando terminar essa história aqui de perseguições, etc., então vem a glória. E aí sim vem a recompensa. Aí sim nós vamos ver do que abrimos mão aqui na terra que não vale nada. Que é uma picuinha que nós abrimos mão. Ao carregarmos nossa cruz, abrirmos mão dessas coisas pequenas, né? E sim o que nós pegamos. É só a vida eterna. A felicidade eterna. Nunca mais doenças, né? Nunca mais sofrimento, nunca mais tristeza, nem dor, nem ansiedade, né? Ou como diriam os brasileiros, nem mais pagar impostos para corruptos, né? Então nunca mais essas coisas ruins daqui, nunca mais separação, sempre felicidade e novas alturas e novas novidades, e coisas novas o tempo todo. Oxalá que nós sejamos inteligentes na nossa vida e na nossa pregação. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, abençoe-nos para que a nossa inteligência seja a inteligência do Espírito Santo e que nós possamos vencer e nesta vitória levarmos muitos conosco para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá, gente boa. Até o próximo estudo, que será o segundo trimestre de 2013. O tempo está voando, é bom que voe, para que Jesus volte logo. Tchau.